esse assunto, gravitação, normalmente, as pessoas têm um interesse por ele porque é um assunto que exerce um certo fascínio, talvez justamente por conta da gente conhecer pouco, né? Mesmo a ciência já tendo avançado bastante, e esse assunto ser um assunto que já é estudado, não de forma tão científica, mas de qualquer forma estudado há milênios, né? Se você for olhar nos registros históricos, os chineses, os egípcios, os mesopotâmios, os incas, todos eles já tinham um conhecimento até relativamente profundo a respeito do movimento dos corpos celestes e dos astros e tudo mais, esse conceito de gravitação. Lógico que não um conhecimento matemático formal, mas se sabia da influência da Lua sobre as marés, se sabia das estações do ano, se tentava explicar a causa dos dias e das noites, se sabia que alguns dias eram mais longos, outros mais curtos, se sabia que se tinha noção já de 7 planetas existentes, a Lua, algumas estrelas, algumas estrelas, né? E a maioria dos planetas, se eu não me engano, até Saturno. E, então, quer dizer, já tinha um certo conhecimento. Mas não era alguma coisa muito formal, cientificamente falando, né? Quem primeiro tentou formalizar a coisa, dar uma ideia um pouco mais científica, quer dizer, encontrar uma explicação científica para o que se observava, foi Ptolomeu. Mais ou menos no século 100, no ano 120, século II. Ele foi quem primeiro trouxe uma explicação, que a gente sabe que não é a correta, mas que na época foi bem aceita, porque explicava o que você estava observando. Que é a de que os dias e as noites existem porque a Terra gira, e a Terra gira em torno do próprio eixo, por isso existem os dias e as noites, e existem as estações do ano e o calendário anual, mais ou menos como a gente conhece hoje, por conta da rotação do Sol em torno da Terra e dos outros planetas em torno da Terra. Isso explicava muito bem. Lógico que hoje em dia, se você disser para qualquer criança de, 8, 9 anos, se disser que o Sol gira em torno da Terra, a criança vai dar risada, porque parece meio absurdo. E é absurdo, mas explicava, né? Se você está aqui parado e você vê um carro passando ali, você pode dizer, bom, sou eu que estou parado no trânsito. Você está dentro de um carro e o outro passa. Você pode dizer que eu estou parado e o carro está passando. Do mesmo jeito que o carro pode dizer que ele está parado e você está passando. Enquanto, na verdade, para quem está fora, os dois podem estar andando. Enfim, isso tudo depende do referencial. Então aquilo lá explicava, né? E foi a ideia que perdurou por mais de 1000 anos. Só 1400, no século XV, XVI, é que veio alguém, né? Vieram pessoas, cientistas, começar a discordar dessa ideia. Porque o tempo foi passando e as pessoas começaram... Primeiro porque é mais fácil você refutar alguma coisa que já existe. Né? Já existia a ideia de que a Terra era o centro do universo. Não era nem do sistema solar, era do universo todinho, né? A Terra era o centro do universo. E aquela ideia já estava muito enraizada. Então, alguém chegar é mais fácil você contestar, né? Depois que alguém já lançou aquela ideia. Mas, de qualquer forma, não é fácil você contestar uma ideia que já está enraizada há mais de 1000 anos na cabeça das pessoas. É como alguém chegar hoje e dizer que a Terra gira em torno de Saturno. Ninguém vai dar bola, todo mundo vai achar que é uma bobagem, né? Que não faz sentido nenhum. Foi o que aconteceu quando Copérnico lançou a ideia do heliocentrismo. Ninguém deu muita bola. Primeiro porque parecia muito absurdo, e segundo porque também ele não tinha muito embasamento científico, né? Ele acreditava que não era verdade o que Ptolomeu tinha dito, mas ele não tinha muitas ferramentas, não tinha observação, não tinha nenhum dado muito forte, nenhum indício muito forte para defender a ideia dele. E tinha a questão da igreja, né? Se eu não me engano, foi 1400, foi na época em que a Inquisição dominava, e ele, claro que não era fácil você ir contra o que a igreja pregava, né? Sem discutir religião, a gente não vai discutir religião, mas a Inquisição, né, essa época negra da igreja, aconteceu e é um fato histórico, não é questão religiosa. Então, ele não teve muita oportunidade, nem muitas ferramentas para defender a ideia dele. Quem fez isso de maneira mais forte foi Galileu. Esse vídeo que eu vou mostrar para vocês, não vou mostrar todo porque ele é longo, se vocês quiserem depois eu ponho no Siga, ele mostra, chama Mentes Brilhantes. Em 5 partes a gente vai ver 2,5. Ele mostra
mais ou menos a biografia de 4 grandes nomes da ciência, que foram, né, Galileu, Newton, eu vou sentar ali, é melhor, Galileu, Newton, Einstein e Stephen Hawking, que ainda está vivo hoje, né? E ele vai mostrar a história dos 4. A gente vai ver só a história de 2, que é Galileu e o Newton, que é que interessa pra gente. Ele vai mostrar, ele vai falar algumas partes históricas, algumas partes também científicas, e aí depois a gente vai... Porque o que eu iria falar aqui, tudo que eu iria falar aqui, o vídeo fala mais de uma forma mais legal, porque tem as imagens e tudo. Ele tem som, mas eu não trouxe a caixinha de som, mas ele tem a legenda de português de Portugal, que só uma outra palavrinha que fica um pouco estranha pra gente. Mas eu acredito que a gente não vai ter problema não. O pessoal da manhã assistiu na telinha bem menor, porque não tinha extensão, e deu certo. Então vamos lá. Eu vou sentar aqui só porque eu vou dando pausa em algumas partes. Vamos lá então. Aí vocês fazem um pouquinho de silêncio para poder ouvir, porque de qualquer forma, quem quiser treinar o inglês aí também, né? They are misfits, arrogant rebels. They scorned conventional wisdom, and each conceived a radical new vision of the cosmos. Galileo Galilei, Isaac Newton, Albert Einstein, and Stephen Hawking have all had tumultuous lives, filled with great triumphs and humbling failures. These are the people who would dare to challenge. They often run into opposition, and they generally don't deal very well with that. There was a kind of a demon within them that wouldn't let them do anything else. It does take a strong ego to say, well, I can solve this. I can figure out some little piece of the universe. Who were these brilliant rebels? And what secrets of their minds allowed them to think the unthinkable and reveal the beauty and strangeness of the universe? In 16th century Europe, life has a certainty that later generations can only envy. Everyone knows that the Earth is the center of the universe. But this reassuring vision is beginning to crack. And one of those who does the most to overturn it is a self-styled genius, Galileo Galilei. Galileo, of course, was this cocky individual who had an attitude. The sort of person who makes very close friends and who makes lots of enemies. But he had a very sharp wit, a very sharp mind, and with that he was able to probe some of the deep mysteries of the universe. This ambitious, overconfident scientist will remake the world, but pay a harsh price. Galileo is born in 1564 in Pisa, Italy. His father, a lute player, is well known for rejecting convention to create a new form of musical harmony. Galileo inherits his father's rebelliousness. At age 25, he becomes a professor of mathematics at the University of Pisa. But he'll grow scornful of his colleagues, who are still teaching the scientific theories of the Greek philosopher Aristotle, almost 2,000 years after his death. We forget the fact that before Galileo, there really was no science as we know it. According to the Aristotelian philosophy, for example, objects moved and came to rest, not because of friction, but because they got tired. And objects fell to the ground, not because of gravity, but because they longed to be united with the earth. To Galileo, such explanations seem absurd. These grand personages who set out to discover the great truth and never quite find it give me a pain, he later writes. They can't find it because they're always looking in the wrong place.
Now, Galileo is about to shatter thousands of years of belief. His intuition tells him that objects move, not because of desires, but because of deep mathematical laws. And his unthinkable step is to find them through experiments, something few people have done before. He begins by studying falling bodies. Physicist Stephen Hawking. Galileo pointed out that simple observations, like dropping weights from a height, show things do not work the way the ancient Greeks said. This must have been seen by many people, but they had put it down to imperfect observations. For the first time ever, Galileo begins to work out basic laws of motion, such as how speed is determined by time and acceleration. It was one of the geniuses of Galileo to slow down the acceleration of gravity. He got an inclined plane and had a ball roll down the plane, and then you could see with your own eyes the fact that an object speeded up as it went down. So he introduced the concept of acceleration. To us, that seems so obvious and logical. That was a major mathematical breakthrough to understand motion in those terms. For his role as the first experimenter, Albert Einstein will later call him the father of modern physics. Galileo has pioneered the path that Newton and Einstein will follow. The search for mathematical laws that lie behind all motion. But progress is slow. Only at the end of his life will they finally be published. At age 45, Galileo is still a poorly paid mathematician. But ambitiousness and arrogance will soon catapult him to fame and be his undoing. In 1609, Galileo hears rumors of a toy-like spyglass that makes distant objects appear near. Resolving to capitalize on it, he quickly learns to grind lenses. Within a few weeks, he arrives in Venice with a telescope he champions as his own invention. He impresses Venice's navy so much that officials double his salary. Galileo did not bother to tell them that this was an instrument that was being exhibited and sold in many other places. There was considerable chagrin when they discovered that, in fact, this was not Galileo's unique invention. Well, what can you say? He was obviously being a good businessman there. To the free-thinking Galileo, the telescope also offers an opportunity to ask questions few others dare. 60 years earlier, the astronomer Copernicus proposed the radical idea that the Earth revolves around the Sun. But Copernicus had little evidence for his theory, and it contradicts passages in the Bible. In the time of the Inquisition, such speculation treads close to heresy. But Galileo is unfazed. He is the first astronomer to train a telescope on the heavens. And he sees the universe as never before. He was thrilled by the fact that this telescope is opening whole worlds. He draws pictures and diagrams that he couldn't draw fast enough. Galileo works feverishly night after night, and he makes a startling find. He discovers 4 moons orbiting Jupiter. Galileo's evidence that not all objects orbit the Earth
lends strong support to the theory that the Earth itself could revolve around the sun. But contradicting the Bible is theological dynamite. For those who cast doubt on his new theories, Galileo has no patience. He's seen the universe in a new way with his own eyes. How can I do this and not be merely wasting my time, he writes, when those peripatetics who must be convinced show themselves incapable of following even the simplest and easiest of arguments. Galileo used his cutting wit to cut people down, and that didn't necessarily win him a lot of friends. In 1615, at age 51, Galileo goes to Rome to argue his case. It may be his greatest mistake. The church orders him to cease teaching that the earth orbits the sun. But Galileo pushes his luck. 9 years later, he asks to state his case again. This time, a new pope is a personal friend, and Galileo wins permission to write a book. Ever scornful of opponents, Galileo writes a dialogue and places arguments for the two sides in the mouths of characters who are thinly disguised. When he wrote his books, it was very clear who was the smart one, who was the stand-in for Galileo, while the Aristotelians come out as the fools. In 1633, Galileo is arrested by the Inquisition. The church accuses him of heresy. But perhaps the real reason that Galileo is brought to trial is that he has gone too far in his efforts to persuade. Galileo has put one of the Pope's favorite arguments into the mouth of a foolish character in his dialogue. The Pope was told by people around him that Galileo had tried in the book to make the Pope look a fool. And it was his personal decision to prosecute Galileo to the hilt and have him in house arrest for the rest of his life. It was not really a church decision. It was the Pope's personal decision out of solid anger toward a friend. Galileo expects a simple compromise. Instead, he is threatened with torture. Bowing to the inevitable, he falls to his knees and recants. For his last 8 years, Galileo lives under house arrest, a broken man. He will gain immortal fame for championing the view that the earth moves around the sun. But to the scientists who succeed him, his greatest achievement is different. In his final years, he writes a book that completes the work that he began while young. He shows how it is possible to use mathematics to analyze motion. Ironically, the year Galileo dies, a boy is born 800 miles away who will bring Galileo's ideas to completion. He will also be one of the strangest scientists of all time. Perhaps no scientist has ever worked so hard without regard for food, sleep, or human relations as Isaac Newton. Isaac Newton was a much darker figure. He was a loner. He was pathologically incapable of small talk. We would use the term obsession. I would say he's the closest example I can think of someone who was consumed by his work. He may also be
the greatest scientist of all time. When he is born, the physical world is barely understood. Yet by the time he dies, he's worked out the precise laws that describe all motion, from the fall of an apple to the orbits of planets. There just hasn't been another human being we know of quite like Newton. In 1642, Isaac Newton is born in a remote English village. His childhood is an unhappy one. His father dies before he's born, and when he is just 3, his mother farms him out to a stern Puritan grandmother. When his mother remarried and left him with his grandmother, Newton felt betrayed and isolated, and I think he never quite got over that. He will later write that his childhood sins included threatening to burn his mother and stepfather in their house. Newton does not always do well in school, but he becomes a curiosity in his village for building extraordinary mechanical devices such as windmills. A schoolmaster convinces his mother to send him to university. At Trinity College, Cambridge, most students drink and carouse more than they study. Newton prefers to be isolated and alone. Here, looking around him, were a lot of people who had not the least interest in books, who came from well-off families. He must have felt terribly out of place. And also, I suspect, knowing the way that students work, he must have been regarded as an oddball. Newton, a Puritan, is obsessed with sin. He adopts strict emotional and sexual limits and lives a reclusive, monk-like existence. Newton was so different from Galileo because Newton was one of the most private people that you would ever know about. He didn't take pains to make friends, and somehow he didn't relate easily to people. He just pulled back from them. Throughout his entire life, he has no love affairs and few friends. Some scholars speculate that Newton was homosexual. Others that he simply decides he has no time for anything but work. It is believed he dies a virgin. In school, Newton pours all of his passion into his studies. Like Galileo, he's captivated by mathematics. He learns advanced math on his own. And then he begins to create a new mathematics to analyze motion. He invents calculus. Newton is fascinated by the way the sun rises and sets in an unbroken arc. Newton's brilliant insight was the fact that when objects move, they can be viewed incrementally, piece by piece, tiny little increments at a time. And when you add up this motion, you get beautiful spirals, you get ellipses, you get circles. And just remember that when Isaac Newton was scribbling down all his notes, he was creating calculus at the rate at which freshmen in college learn it. Had he told anyone, he would have been recognized as the greatest mathematician in Europe. But Newton keeps his discoveries to himself, preferring to work out the details alone. Several years later, at age 24, Newton is living in his mother's house. Here, he has an inspiration that will revolutionize all of physics. He will unlock the mystery of what makes the planets move.
Isaac Newton viewed the world pictorially, geometrically, and one day while walking down his estate, he saw an apple fall. And then he gazed up and he saw the moon. And then he asked the key question, the question that unlocked the secret of the heavens. If an apple falls, does the moon also fall? And then perhaps one of the greatest flashes of insight, he realized that gravity, which then takes an apple and makes it fall to the earth, is the same force that could grab the moon in the heavens, and make the moon fall around the earth. While Galileo began the study of how gravity acts on Earth, Newton is the first to recognize that gravity also moves the planets and stars. This was an absolutely world-shaking change. Newton essentially showed that the laws of the heavens were the same as the laws down here on Earth. But when he tries to work out the details, the complex mathematics eludes him. He will keep his great breakthrough to himself for almost 20 years. Newton soon becomes a professor of mathematics at Cambridge University. With few teaching responsibilities, he works on math and physics around the clock. His colleagues will soon recognize his brilliance, as well as his prickly and strange nature. In 1672, Newton's invention of a new telescope wins him admission to the Royal Society, England's association of greatest scientists. Flattered, Newton allows them to publish a brilliant paper on optics. But when the great physicist, Robert Hooke, erroneously challenges his theory, Newton flies into a rage and threatens to withdraw from the Royal Society. His reaction to criticism is almost always to carefully explain why what the other person has just said is out and out foolish. He was an extraordinarily fragile personality. As one of his biographers had said, his motto is rule or sulk, and he spent a lot of time sulking. Some historians speculate that Newton's vindictiveness, inordinate sensitivity to criticism, and obsessive work reveal symptoms of a mental illness such as manic depression. We will never know. If he does have a mental illness, it does not slow him down. At the age of 42, Newton is asked to solve a problem that is baffling England's greatest physicists. What mathematics describes the orbit of planets around the sun? Seized by inspiration, Newton shuts his door and begins work on his greatest masterpiece. Like Galileo, he is guided by strong intuition. Now, he sets out to crack the complex mathematics of gravity that he began years earlier. For almost 2 years, he communicates with almost no one. His only form of exercise is pacing. He would sleep very little, that he would work 18, 20 hours a day, that he would skip meals and simply write. He had the power to sit in his chair undistracted, focusing, obsessed with one problem for years at a time until it finally cracked. At last, Newton reemerges with a masterpiece that will change the world. The Principia. A ruthless simplifier,
Newton strikes at the fundamentals. He uncovers how mass interacts with force, inertia, and acceleration. But his greatest insight is to define gravity. He is the first to call gravity a force acting at a distance. And through breathtaking mathematical breakthroughs, Newton lays out the precise laws that determine the motion of all objects. Newton's Principia, published in 1687, was a scientific revolution. In it, Newton gave the first precise description of the laws that govern the motion of bodies, from cannonballs to planets. When you look at the Principia and the number of mathematical problems solved in it, doing that in an 18-month period, this is not a normal human being in any sense of the word. Newton has completed Galileo's quest to mathematize motion. Vamos lá então. Então olha só, a gente viu, o vídeo mostrou aí pra gente a questão da matemática na descrição do movimento, né? Que é justamente o que Newton fez quando criou a lei da gravitação universal. Aquele livro que ele mostrou aí, os princípios, ele também tem a réplicazinha dele lá na Saraiva. Ele não tem nenhuma equação matemática, ele é todo geométrico. A parte matemática ele fez depois. Mas o que diz a lei, como a gente conhece hoje, a lei da gravitação universal? É justamente a matematização do movimento, né? Da atração entre massas. Que diz o quê? A força que une, quer dizer, de atração entre as massas, é proporcional ao produto dessas massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância e aponta na direção radial da linha que une essas duas massas, né? Ou seja, é uma força que depende da massa dos corpos envolvidos, os dois, né? Para você ter uma atração, você precisa de dois corpos, e depende do inverso do quadrado da distância que separa esses dois corpos. A dependência é quadrática, não é linear, né? Quer dizer que se você aumenta essa distância, você não aumenta linearmente a força, né? Se você duplica a distância, você aumenta de 4 vezes a força. Se você quadruplica a distância, você aumenta de 16 vezes a força. Se você fosse traçar um gráfico de F contra R, esse gráfico não seria uma reta, né? Seria uma dependência de segunda ordem. Ou seja, se você tem uma distância pequena que separa essas massas, a força de interação entre elas é bem grande, né? Se a distância que separa essas massas aumenta, né, se torna maior, a força diminui consideravelmente, né? É a direção da força. Porque essa força, ela digamos que você tem duas massas, massa 1 e a massa 2, né? Tem uma reta, você pode sempre traçar uma reta unindo os dois centros de massa. Esse vetorzinho R aqui é um vetor unitário, na direção R, ou seja, na direção da linha que une as duas massas, significando que essa força ela é sempre ao longo dessa linha. Como ela é uma força atrativa, então na massa 1, quem atrai é a massa 2. Então a força é do tipo apontando para a massa 2, né? E é a força que 1 sofre por conta da ação de 2, digamos assim. E na massa 2, ele está sendo atraído para a massa 1. É a força que 2 sofre por conta da massa 1. Quer dizer, é uma força radial, né? Sempre no sentido de unir as massas. É uma força do tipo atrativa. Essa força, inclusive, ela é muito semelhante à força elétrica, que vocês certamente já viram no colégio, que vão ver novamente no ano que vem ou no próximo, né? Que é a força de atração ou repulsão eletrostática. Essa força, ela tem a mesma cara, ela inclusive tem as mesmas características, quer dizer, é uma força que age à distância, não é uma força de contato. Inclusive, acho que até no vídeo ele falou isso, que é uma força que age à distância, de longo alcance. E é uma força também que não pode ser blindada. Quer dizer, se você tem uma massa aqui,
não importa o que você coloque entre essa massa e a Terra, ela sempre vai ser atraída para a Terra. Ela sempre vai estar sujeita à ação da força gravitacional. A maior diferença entre a força elétrica e a força gravitacional é porque a força elétrica é a interação entre cargas, que podem ser positivas ou negativas. Por isso a força pode ser do tipo atrativo ou repulsivo, né? Já a força de atração entre massas clássicas só podem ser positivas, né? Sempre maior que zero. E então a força só é de um tipo, do tipo atrativo. Aí você diz, mas por que a gente não percebe essa força? Né? A gente percebe sim, se você tirar um objeto aqui e levantar, ele vai cair. É justamente sob a ação dessa força. Mas se você puser duas canetas lado a lado, elas não vão se atrair, né? Por conta dessa constante que é muito pequena, da ordem de 10 a menos 11. Né? Essa constante, ela é da ordem de 10 a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma ao quadrado. Quer dizer, é muito pequena. A massa precisa ser muito grande para que você tenha uma força razoável, né? Quando um dos corpos envolvidos é a Terra, tudo bem, porque a massa da Terra é da ordem de 10 a 24. A distância que separa o centro da Terra desse objeto, mesmo que ele esteja a uma distância pequena, tem todo o raio da Terra. Então, já envolve grandezas bem maiores, né? Consideráveis. A massa da Terra da ordem de 10 a 24. Então, você, quando multiplicar por esse 10 a menos 11, já fica alguma coisa mais ou menos razoável, né? A ponto de conseguir acelerar essa massa e ela cair no sentido de se aproximar da Terra. Se você tiver mais de um corpo, se você tiver dois ou mais, aliás, dois tem que ter no mínimo, né? Se tiver dois ou mais corpos, aí, então, claro que esses corpos vão sentir a presença dos outros, né? Por exemplo, no sistema solar, por exemplo. A Terra está aqui, ela não é atraída só pela Lua, né? Ela está naquela posição em equilíbrio, um relativo equilíbrio, porque tem os demais corpos celestes, então ela sofre a ação de todos eles. Ou seja, ela vai sentir a resultante de todas as forças, de todas as massas que interagem com ela. Ou seja, você precisa, para calcular a força sobre um corpo, aplicar o que a gente chama de princípio da superposição. O princípio da superposição diz que você diz que o corpo vai perceber a presença de todos os corpos que estão interagindo com ele. De forma que, para você determinar essa força resultante, você tem que somar vetorialmente todo mundo, todas as contribuições. Digamos que você tem aqui uma massa 1, aqui você tem uma massa 2, aqui uma massa 3 e aqui uma massa N. De modo que a distância que separa cada uma delas é pré-definida. Vou chamar R1, R2, R3 e Rn. Se você então for calcular a força que o corpo percebe, sente sobre ele, ora, ele vai ser atraído pela massa 2, ele vai ser atraído pela massa 3, ele vai ser atraído pela massa N. De modo que a força resultante sobre o corpo 1 seria a interação entre ele e o corpo 2, mais a interação entre ele e o corpo 3, mais a interação entre ele e a enésima partícula. Ou seja, isso sendo uma soma vetorial, né? Tem que lembrar que isso aqui tudo é vetor. Né? Você pode dizer que a força resultante, então, é nada mais do que o somatório em I de todas as forças, no caso 1 I. Tem que ter esse cuidado porque essa soma é vetorial. Esse princípio da superposição vocês certamente também vão usar. Na verdade, a gente já usa ele, né? Porque quando você vai calcular qualquer tipo de força sobre um corpo, qualquer força resultante, você está usando o princípio da superposição. Só que não se coloca esse nome lá por trás, a gente não falou assim claramente o princípio da superposição. Mas é exatamente o que a gente já vinha fazendo para calcular a força resultante sobre um determinado corpo. Né? Aí você diz, bom, então o corpo cai, né? Você tem um certo corpo aqui. A mesma força que atrai essa caneta e faz ela cair para perto da Terra é a mesma que atrai a Lua e mantém a Lua em órbita, que mantém a Terra em órbita, que mantém os corpos celestes em órbita. É por isso que essa lei é tão importante, porque ela rege uma coisa
fenômenos muito diferentes. Ela é muito abrangente. Aí você diz, então quer dizer que esse corpo cai com a aceleração da gravidade. É verdade. Eu falei aqui algumas aulas para trás que a aceleração da gravidade, ela não é necessariamente constante ao longo da Terra. A gente até falou assim, se a gravidade for constante, o centro de massa vai coincidir com o centro de gravidade, mas isso nem sempre acontece. Vamos ver qual é a expressão para aceleração gravitacional e qual é a dependência dela com, por exemplo, com o fato de a Terra girar. Então imagine que você tem um objeto qualquer e a Terra, né? Esse objeto está sujeito à ação da força gravitacional, F, e ele vai acelerar, certo? Se você soltar, ele vai cair, vai adquirir uma aceleração. Então essa é a força resultante. Se eu disser assim, ó, que a força gravitacional é a força resultante, então é ela que vai provocar uma aceleração que eu vou chamar de aceleração gravitacional naquele corpo. Só que a força tem essa cara, né? G, Mzinho, sendo a massa do corpo, Mzão sendo a massa da Terra, R ao quadrado, M igual a M, de modo que eu posso então determinar quem é a aceleração da gravidade. Ora, a aceleração da gravidade na Terra é meio de se esperar que ela dependa dos dados da Terra, né? O raio da Terra, a massa da Terra. Mesmo jeito que a aceleração gravitacional de alguma coisa que você soltar na Lua vai depender dos parâmetros da Lua e assim vai, né? Ou seja, essa aceleração da gravidade, ela depende da massa da Terra, depende dos dados da Terra, do raio da Terra e tudo mais. Se você muda essa distância, esse raio aí, se você estiver na superfície da Terra, o raio é o raio da Terra. Se você estiver no Everest, essa distância agora é o raio da Terra mais a altura do Everest, né? E assim vai. Ou seja, essa aceleração da gravidade, ela varia para mais ou para menos conforme a distância que você está do centro da Terra. Eu acho que no material tem até uma tabelinha mostrando a dependência dessas. Acho que tem aqui, deixa eu ver aqui. À medida que você sobe, a aceleração da gravidade deve diminuir, né? Quando você desce, deixa eu ver se tem aqui em algum lugar. Se eu não me engano, tem. Isso que a gente falou está na página 5. Pronto, tem, na página 6. Ele fala aqui, ó, por exemplo, a aceleração gravitacional. Aqui, ao nível do mar, ela é 9,83. 9,8 a gente costuma chamar. De fato, 9,8 ela é no Everest. A quase 9 km de altitude, ela já cai um pouco para 9,8. Se você sobe um pouco mais e vai para a altura atingida, a altura recorde atingida por um balão com tripulação, essa aceleração da gravidade cai para 9,71. Se você vai para a altura de um ônibus espacial em órbita, quer dizer, já bem alto, 400 km de altitude, essa gravidade cai para 8,7. Observe que ela nem cai tanto, né? E a gente já vê um efeito bem diferente sobre quando você vê aqueles filmes de astronautas em ônibus espaciais, você vê que eles meio que flutuam, né? Derrama água de um copo e a água não cai, fica flutuando. Quer dizer, uma diminuição até pequena, né? De não muitas ordens de grandeza, já tem um efeito significativo no que você sente, né? E se você for para um satélite em órbita, 35 mil quilômetros, essa aceleração da gravidade cai para 0,225. Já cai de forma bem considerável, né? Aí você diz assim, e quando a gente, por exemplo, eu falei na aula passada isso aqui, algumas aulas, não sei se foi na passada em si, mas alguma aula aí pra trás, eu disse assim para vocês, se você tem um corpo, por exemplo, essa caneta, ora, todas as partículas que compõem essa caneta, certamente estão sujeitas à mesma aceleração gravitacional, porque ela é muito pequenininha, né? Não tem variações de altitude, nem grandes variações de densidade aqui ao redor, no ambiente que ela está imersa, né? Mas se você, agora, o objeto que você está observando, se não for mais a caneta, for o planeta Terra, aí você já não pode mais dizer que isso é uma coisa constante. Primeiro porque a Terra, ela não tem densidade constante. A densidade varia, né? Por fora, na crosta, você tem uma densidade,
e mais para dentro, no núcleo, você tem uma densidade menor. Diferente, porque ali dentro você tem uma consistência mais fluida do que na crosta. Então a densidade já muda, né? Outro fato é que a Terra não é uma esferazinha bonitinha uniforme. Ela é uma elipse, ela é achatada nos polos, né? Não é muito achatada, mas de qualquer forma, se você medir a distância entre os polos, polo norte a polo sul, chamar de raio 1, e você medir a distância de uma ponta a outra pelo equador, chamar isso de raio 2, o raio 2, ele é maior que o raio 1 em 20 km. Ou seja, é mais ou menos considerável, e isso faz com que você não tenha uma figura bem uniforme. Ela não é uma esfera como a gente considera nos problemas. A gente considera a Terra como uma esfera uniforme. Ela nem é esférica e nem tem densidade uniforme. E tem outro dado importante, que é o fato de que ela gira. Né? Por conta do giro, ora, ela gira em torno do eixo dela, que passa aqui pelos polos. Então, certamente quem está aqui no próximo ao polo, ou no próprio polo, não vai perceber o giro da Terra, porque ele está em cima do eixo de rotação. Por outro lado, quem está aqui nas extremidades, deve perceber esse giro com a maior intensidade possível. Isso vai fazer com que a aceleração da gravidade não tenha o mesmo valor ao longo da Terra. Vamos ver como é que um corpo é influenciado pela rotação da Terra. Digamos que você tem aqui a Terra, de novo, né? Tá aqui a Terra. E aí você tem um corpo qualquer aqui, pode estar aqui no Equador. E esse corpo está aqui no Equador, certo? Em contato com a Terra, sofrendo a ação da força gravitacional F. Mas ele está sobre a superfície da Terra, portanto, também sofre a ação da força normal. Certo? Ora, esse corpo está na Terra girando junto com ela. Né? O giro aqui, no caso, acontece no sentido desse aqui, ó. Digamos que aqui é o eixo, o giro acontece assim. Certo? Então, esse corpo está girando e a trajetória dele é, vamos chamar de circular, quase circular, onde o centro está aqui, ó. Ou seja, eu posso definir uma força centrípeta para essa situação, porque existe um movimento mais ou menos circular. Então, eu vou dizer que essa força menos a normal é que vão atuar como força centrípeta. Né? Mas essa força F, ela é quem? A força de atração gravitacional, aquela. G, Mzão, sobre R ao quadrado. Essa força normal, ela vai coincidir com o peso. É o peso que a gente chama, o mg, que a gente chama como força gravitacional, ele só vai ser igual à força gravitacional se a Terra não girar. A gente vai ver daqui a pouco. Na verdade, nem sempre ele é igual, né? No caso, a gente aqui que está próximo do Equador, não é verdade isso. Né? E a força centrípeta mv2 sobre R. Se eu arrumar isso aqui melhor, cancelando as massas, ó, arrumando aqui melhor, eu posso dizer que G, Mzão, sobre R2, menos a gravidade, vai ser igual, o V, como a Terra está girando, eu vou escrever esse V em função do ômega, da velocidade de rotação. O V é ômega R, né? Então vai ficar ômega 2, R2 sobre R. R2 sobre R, cancela. Arrumando melhor, quem é G, M sobre R2? É a aceleração gravitacional. Menos G igual, quem é ômega 2 vezes R? Quem é que lembra? A aceleração centrípeta. Ou seja, a aceleração gravitacional, ela vai ser igual à gravidade se a Terra não girasse, né? Ela seria igual. Porque se a aceleração centrípeta fosse zero, que é nos polos. Ou seja, nos polos, a aceleração gravitacional é a maior possível, igual à gravidade. No Equador é o contrário, a aceleração gravitacional é a menor possível. Porque ela tem esse fator que entra aqui na conta por conta da rotação. Por isso que, por exemplo, você vai lançar um satélite, um foguete, um ônibus espacial, você faz o lançamento, não faz dos polos, você faz mais próximo do Equador, para ter a situação onde a gravidade influencia o menos possível. Né? A situação onde a gravidade tem maior influência é nos polos. Certo? Aí a gente falou dessa questão de
digamos que eu vou colocar um objeto em órbita, um satélite em órbita, alguma coisa. Isso tem que ser feito próximo do Equador e tem que obedecer a algumas condições, né? Então, vamos continuando, pronto. A gente sabe, então, olha só, que se você soltar uma massa qualquer a uma distância h da superfície da Terra, você sabe que espontaneamente ela vai cair, né? Ela cai por conta da ação da força de atração gravitacional que a Terra exerce sobre ela. Assim como ela é atraída para a Terra, ela também atrai a Terra, né? Quem se move é ela, é a caneta, porque a massa dela é muito menor que a massa da Terra. Essa força F que puxa a caneta não é suficiente para acelerar a Terra por conta da massa muito grande que ela tem. Mas você também pode interpretar esse fenômeno, a queda da caneta, usando conceitos de energia. Vamos fazer isso, que a gente até já fez isso no primeiro semestre. Imagine então que você tem aqui a Terra, ó. Aí você tem um objeto qualquer de massa M no ponto P, e o seu objetivo é... Deixa eu ver se o livro faz. Ele faz afastando. Vamos fazer igual. Então você tem um objeto aqui no ponto P qualquer, uma massa, que é o ponto P. Você tem uma massa aqui no ponto P, vou botar ele aqui no centro de massa, certo? Essa distância que separa o centro de massa do objeto até o centro de massa da Terra, eu vou chamar de R. Isso aqui é um ponto P qualquer. E eu quero levar essa massa até o infinito. Vou fazer com que ela ande, ela vai se deslocar para cima, para fora da linha radial que une as massas. Certo? Ora, a pergunta é, quando esse objeto aqui, essa massa M, estiver no infinito, qual vai ser o módulo da força F de atração entre ela e a Terra? 0. Então, no infinito, a força que atua sobre ela é 0. Mas aqui no ponto P, a força é finita. A gente pode medir. Ou seja, e mais, se você soltar essa massa M aqui, espontaneamente, ela vai para o infinito? Não. Espontaneamente, ela vai querer se aproximar aqui do centro da Terra, porque ela está sendo atraída pela Terra. Então, você vai ter que realizar um trabalho, um agente externo vai ter que realizar um trabalho sobre essa massa que deve vencer a ação da força F. Ou seja, você deve fazer um trabalho que seja pelo menos igual ao trabalho feito pela força F, para você deslocar esse corpo para cima de forma uniforme, né? Uniformemente. Então, vamos calcular esse trabalho. Esse trabalho, ora, o trabalho de qualquer força é a integral de F de R dr. Essa força, ela é constante ou variável? Variável. Ela varia com a distância. Então, você não pode calcular o trabalho como sendo só o produto escalar. Tem que ser a integral do produto escalar. Produto escalar entre quem? Entre a força e o deslocamento. Né? A força, ela é radial para dentro. E o deslocamento, como eu quero levar até o infinito, o deslocamento, o vetor deslocamento, o dr, está aqui ele, para fora. Né? Então, esse produto escalar aqui vai ficar menos f dr, porque o θ é 180 e o cosseno é 1. Ou seja, eu vou escrever o trabalho como sendo a integral de f de r dr. Essa integral, entre que limites de integração? Bom, eu quero levar ela desde o ponto P, distância r, até o infinito. Menos. Né? Quem é a força F? Vamos lá, vamos aqui melhor. A força F está lá, o módulo dela. Vamos substituir, vai ficar assim, ó. Menos a integral de R a infinito de G, Mzinho, Mzão, sobre R2 de R. G, Mzinho e Mzão são constantes, né? Massa da Terra do objeto e a constante pode todo mundo sair da integral. Vai ficar menos G, Mzinho, Mzão, integral de R a infinito, de R a menos 2 de R. Ou seja, quem vai ser esse trabalho? Vai ser menos G, trabalho, ó. Trabalho, vai ser menos G, Mzinho, Mzão. Pronto, vamos deixar assim por enquanto, né? Não é isso? Ou seja, trabalho vai ser igual a G, Mzinho, Mzão, sobre Rzinho. Quando eu substituir os limites de integração, o que vai acontecer?
O limite superior é infinito. Essa primeira parcela, então, vai ser 0. Menos o limite inferior. Então, menos R. Né? O negativo na frente do trabalho significa o quê? Que esse trabalho não é espontâneo, né? É um trabalho forçado, como a gente já tinha comentado no começo. E mais, se eu sei o trabalho, lembrando do teorema os teoremas que a gente analisou aí quando a gente foi estudar energia mecânica, energia potencial e tudo mais, eu posso determinar que é energia potencial gravitacional. Porque eu sei que a energia potencial gravitacional, a variação dela é igual a menos o trabalho, ou o contrário. Né? O trabalho é igual ao negativo da variação da energia potencial, ou o trabalho é igual à variação da energia cinética. Né? O princípio do teorema do trabalho de energia cinética. Então eu posso descobrir quem é quem é a energia potencial gravitacional. É dada por G, Mzão, vou botar um Rzinho de forma geral, um Rzinho qualquer. Né? Oi? Não, porque o trabalho é igual ao negativo, né? Essa é a energia potencial. No infinito, essa energia seria quanto? 0. Né? Então, lá no infinito, o nosso referencial é no infinito. Lá no infinito é que a energia potencial é 0. Né? E aqui na Terra, ela é, para o nosso referencial, máxima. Né? Porque a distância é a mínima. Certo? Aí vamos falar da velocidade de escape, como a gente comentou aqui. Ora, para que você coloque um objeto qualquer, um satélite, um foguete em órbita, você vai precisar vencer a ação da gravidade e vai precisar lançar esse objeto, esse satélite, com uma velocidade mínima, para que ele consiga escapar da ação da força gravitacional. É o que a gente chama de velocidade de escape. Quer dizer, você não pode simplesmente pegar uma pedrinha e soltar e ela entrar em órbita. Não é assim, né? Tem que ter uma velocidade mínima, que é o que a gente vai calcular agora. Ora, que velocidade mínima vai ser essa? Ora, você lança um certo objeto, ou seja, imprime a esse objeto uma velocidade, qual vai ser a situação em que ele vai atingir a velocidade? Como é que eu determino essa velocidade de escape? Quando ele converter toda essa energia cinética em potencial. Né? Ou seja, quando ele escapar e essa energia potencial vai estar relacionada à altura da atmosfera. Quer dizer, quando toda a energia cinética se transformar em energia potencial, a velocidade necessária para isso vai ser a velocidade terminal, ou de escape. Ou seja, mv2 sobre 2 igual a, vou usar a expressão de energia potencial gravitacional que a gente descobriu agora, e aí vou determinar quem é essa velocidade de escape. Ou seja, ela depende, como a gente espera, né? A velocidade de escape na Terra, ela depende dos parâmetros da Terra, né? Massa e raio da Terra. Se você vai lançar um objeto qualquer na órbita da Lua, por exemplo, você quer colocar um satélite em órbita da Lua, é muito mais fácil, porque a velocidade é menor, porque a massa da Lua é menor e o raio também, né? Então, você vai ter velocidade de escape diferente. Na Terra, os cientistas calculam isso, os pesquisadores, para colocar, por exemplo, mandar um equipamento para Marte, por exemplo. Né? Aquele objeto tem que escapar da Terra e tem que entrar inteiro lá na superfície de Marte. Tem que chegar lá, você quer que ele chegue inteiro. Né? Então, você tem que determinar. Até hoje, ainda não se trouxe de volta. Né? Você só coloca objetos, equipamento no território de Marte, mas você não traz de volta, porque isso seria um custo muito grande também. Então você coloca um robô lá e ele vai fazendo o que você quer e mandando os dados para cá via internet, né? Via comunicação à distância, sem que você precise trazer ele de volta, porque seria que criar um equipamento para calcular, para suportar a velocidade terminal de Marte, tudo isso seria um trabalho desnecessário. Olha só, continuando aqui. A gente falou, aliás, o vídeo falou, se você estiver prestando atenção, em um dos momentos ele fala assim, depois de mais de 20 anos que o Newton tinha começado a pensar na questão da gravitação, a sociedade inglesa, a Real Sociedade Inglesa, pediu para ele resolver o problema da órbita
não só da Terra, mas dos planetas também. Na verdade, ele não chegou a formalizar isso como Kepler fez, como a gente conhece as leis de Kepler, mas se você observar, as leis de Kepler elas são uma consequência da gravitação universal. Só que a gente estuda como leis de Kepler para ficar um pouco mais didático, mas de fato elas são nada mais do que uma consequência do que a gente já conhece, tanto da gravitação universal como das leis de conservação, momento linear e momento angular, como a gente vai ver aqui agora. Então vamos lá, vamos analisar as leis de Kepler, né? A primeira lei de Kepler, que é conhecida como lei das órbitas, ela responde justamente a essa pergunta que foi feita a Isaac Newton, né? Como é a órbita dos planetas? Até então se acreditava que a Terra estava no centro do universo e tudo girava ao redor dela em órbitas esféricas, ou circulares, como você queira chamar. Porque a esfera é uma figura geométrica perfeita, né? Então ela deveria descrever essa órbita desses planetas. De fato, a órbita não é esférica, as órbitas são elípticas. Só que a elipse, ela tem a elipse, por exemplo, da Terra, ela tem uma excentricidade tão pequena que, se você disser que a órbita é circular, você não vai estar, se você quiser analisar de forma geral, a órbita circular não é uma aproximação tão absurda assim. Ela até tem uma certa próxima da realidade. Então, mas de fato, as órbitas elas não são circulares, elas são elípticas. E o Sol não está no centro do sistema solar, muito menos do universo, né? Não está no centro do universo, até porque a gente está na pontinha de uma galáxia que está na pontinha do universo. Então, está longe do centro. Mas o Sol, ele está em um dos focos do nosso sistema solar, um dos focos dessa elipse, né? Então, se você imaginar aqui a sua elipse como tendo um braço maior, que eu vou chamar de A, e tendo dois focos, onde o Sol está sobre um deles, então um planeta qualquer, seja a Terra, seja qualquer outro ele, gira em torno desse Sol, né, dessa estrela, estando ela em um dos focos. O que define se essa elipse é mais ou menos próxima de uma esfera, ou de uma circunferência, de um círculo, é a excentricidade dela. A excentricidade é um parâmetro, é um número adimensional, que varia de 0 a 1, a excentricidade, e que mede justamente o quão próximo ou quão longe esses focos são um do outro. A excentricidade é um número que, multiplicado com o braço maior da elipse, vai dar justamente a distância entre o centro e o foco. Isso aqui é E vezes A. De modo que, se você, por exemplo, tivesse uma elipse com excentricidade 0, é o quê? O círculo, né? Quer dizer, a distância entre o foco e o centro é 0, até porque o foco está no centro e você tem os dois focos juntos, tem uma circunferência, né? E não mais uma elipse. Quanto maior for a excentricidade, mais próximo de 1 for a excentricidade, mais... exatamente, é uma reta, no caso. Mais longe da esfera de um círculo você vai estar. Para a Terra, para a órbita da Terra, quer dizer, imagina que isso aqui fosse o Sol e isso aqui fosse a Terra, a excentricidade da órbita da Terra é bem pequena, é da ordem de 0,0167, alguma coisa desse tipo. Ou seja, é bem pequeno realmente, né? Muito próximo de uma circunferência, um círculo aí, mas de fato não é. As órbitas são elípticas. Essa excentricidade varia de planeta a planeta. Tem alguns que a excentricidade é bem maior. E você percebe a elipse bem maior. Isso para todos. Para a Lua, inclusive a Lua girando em torno da Terra é a mesma situação. Você só muda a posição do Sol para a Terra e da Terra para a Lua. Mas a ideia é a mesma. E com essa lei de Kepler, partindo da primeira lei de Kepler, você pode aí imaginar e você diz, bom, então esse planeta gira em torno desse atrator aqui, digamos assim, desse corpo atrator, e ele gira por conta da força que atrai um ao outro. Essa força vai fazer o papel de força centrípeta, né? Essa força varia com a distância. Então, certamente essa força não é constante, porque aqui a distância é essa, quando esse corpo estiver bem aqui, a distância é essa. Quando esse corpo estiver bem aqui, a distância é essa. Então, se o módulo da força centrípeta varia,
deve variar também os módulos da velocidade e da aceleração. Né? E realmente a velocidade varia. É daí que vem a segunda lei de Kepler. A segunda lei de Kepler nada mais é do que o princípio da conservação do momento angular. O que diz a segunda lei de Kepler? É a conhecida lei das áreas. Que diz o quê? Que diz assim, ó. Um planeta percorre áreas iguais em tempos iguais. Isso significa o quê? Significa que se você pegar a área percorrida por ele, você marcar o tempo, marcar o tempo ΔT. Esse tempo ΔT que ele gasta para percorrer essa área, se você marcar esse mesmo tempo ΔT, ele vai percorrer uma área equivalente. Claro que para isso ele vai ter que andar aqui mais rápido. E aqui ele vai ter que andar mais devagar para poder compensar, justamente variando a velocidade. Né? Então vamos descrever melhor aqui a segunda lei de Kepler. Imagine que você tem aqui de novo a órbita, certo? Elíptica. Aqui você tem aqui o braço maior, está aqui o foco, um dos focos, está aqui o Sol, está aqui um planeta qualquer, aqui a uma distância R dessa massa, certo? Naquele instante, aquela posição R forma um certo ângulo θ com relação a uma reta horizontal que passa pelo braço maior, certo? Aí o que eu quero? Bom, eu quero analisar melhor a segunda lei de Kepler, que diz o quê? Que diz que um planeta percorre áreas iguais em tempos iguais. Então eu vou analisar o movimento desse planeta no tempo. Digamos que no tempo imediatamente anterior ao que eu estou olhando, esse planeta estava bem aqui, ó. E no tempo imediatamente posterior ao que eu estou observando, ele vai estar bem aqui, ó. De modo que a área que ele percorre dentro desse intervalo ΔT seria essa, ó. Opa. Seria essa área. Essa daqui, ó. Seria essa área. Essa área eu vou aproximar para essa área aqui, ó. Você concorda comigo que é próximo? Aí você diz assim, mas não é exatamente igual, professora. Realmente não é. Por quê? Porque aqui, ó, aqui está sobrando a área que ele percorre de fato, que eu não estou calculando. E lá em cima está sobrando uma área que ele não percorre e que eu estou calculando. Mas você concorda comigo que quanto menor, à medida que eu reduzo esse intervalo de tempo, digamos que eu digo, bom, esse planeta aqui, no instante posterior, ele não estava bem aqui não, ele estava bem aqui. E no instante posterior ele não está bem acolá, não, ele está bem aqui. De modo que eu reduzo ainda mais esse intervalo. Quanto mais eu reduzir esse intervalo, mais próximo da realidade vai ser essa área, concorda? Ou seja, quem é essa área? Vamos discutir primeiro quem é essa área, depois vamos reduzir ela para uma coisa bem pequena. Quem é essa área? Essa área é aproximadamente igual à área preta que eu coloquei aqui. Que é o quê? Que figura geométrica é essa? Usa a imaginação aí, porque tá feio, né? A figura. Mas é quase um triângulo. Pronto, é um triângulo. Cuja a área é quem? É a base vezes a altura sobre 2, né? A altura seria o próprio R. Né? Aqui o triângulo está aqui, ó. Aqui o triângulo, né? A altura seria R e a base seria isso daqui, ó. Quem é essa base? Essa base é a função dessa abertura aqui, concorda? Que eu vou chamar de Δθ. Δθ. Ou seja, isso daqui nada mais é do que R Δθ. A base. Né? Que seria a área, então? A área de um triângulo é a base vezes a altura sobre 2. A base, R Δθ. A altura, R sobre 2. Então, a área daquele triângulo seria R2 Δθ sobre 2. Mas eu quero justamente encontrar a segunda lei de Kepler, que diz o quê? Que esse planeta deve percorrer em intervalos de tempos iguais, áreas iguais. Então, eu vou dividir aquilo lá pelo tempo, porque eu quero calcular a relação entre a área e o tempo. Né? Só que essa área, ela vai ser mais próxima da realidade se ela for a menor possível no intervalo de tempo. Ou seja, se eu fizer o tempo reduzir a zero, se o tempo reduzir a zero, o que vai acontecer com esse Δθ? Vai tender a zero também, né? E a área real vai ser próxima da área que eu estou calculando. Então vamos fazer isso, calcular quem seria dA dt.
ao invés de delta A, delta T. Vamos fazer isso. Quem seria dA, dt? É só dividir isso aqui pela área. Desculpa, pelo tempo. Né? Vamos dividir os dois lados da equação pelo tempo. Vamos lá. Ficaria R2 dθ, né? Porque eu estou fazendo isso tender a zero, sobre 2 dt. Estou dividindo todo mundo pelo tempo. Né? Mas quem é dθ dt? É o ômega, né? Dθ dt é a velocidade angular. Aí eu vou guardar essa expressão aí, por enquanto. Certo? Vamos deixar isso daí. Na verdade, essa expressão ela já está meio que mostrando pra gente o que eu quero, que dA dt é constante. Mas vamos deixar ela aí e vamos agora analisar, continuar analisando aquele movimento, mas agora incluindo a velocidade. Olha para cá. Esse planeta aqui, digamos que seja a Terra, está girando. Ou seja, está descrevendo essa trajetória elíptica. E eu já sei, a gente já estudou isso aqui há um certo tempo atrás, que a velocidade tem que ser linear, tem que ser tangente à trajetória. Então, bem aqui nesse ponto, esse corpo tem uma velocidade que tange essa trajetória, para cá. Não é isso? Ora, se a velocidade tange a trajetória, o momento linear também, porque P é igual a mv. Né? Então, se eu escrever o momento angular, L, olha para cá, L, eu sei que L é igual a R vetor P. R vetor P vai me dar quem? R vetor P é R, P, seno de θ. Esse P, olha para a figura, ele está aqui, mas ele pode ser decomposto numa componente ao longo da linha radial e uma componente perpendicular à linha radial. Qual das duas vai me interessar para o momento angular? Só a componente perpendicular, porque a outra não vai produzir o giro, né? Já que ela aponta radialmente para dentro. Então aqui fica simplesmente RP, porque o ângulo 90, o seno é 1. Então L, que é o módulo, né? Que seria já o módulo. Ficaria assim, ó. L igual a R, P, seno de θ, onde esse θ é 90. Então ficaria simplesmente com RP. Mas quem é o P? Como é que eu posso escrever P em função de V? P é igual a mv. E como é que eu posso escrever o V em função de ômega? Ômega R. Ou seja, arruma isso aqui melhor e a gente encontra a expressão que a gente já conhece, que é M, ômega R. Ômega R2. Bem aqui, ômega R2. Se eu juntar essas duas equações, chamar aqui de 1, chamar aqui de 2, ó. Vou juntar 1 com 2, certo? Vai ficar como? Aqui tem dA dt, exatamente, dA dt, e aqui tem ômega R2 sobre 2. Mas ômega R2 eu posso escrever como L sobre M. Então vai ficar L sobre M sobre 2. L sobre 2M. Ou seja, aqui é justamente a prova de que a segunda lei de Kepler é uma consequência da conservação do momento angular. Se o momento angular se conserva e L sobre 2M é constante, então é porque dA dt é constante e realmente ele vai ter que percorrer áreas iguais em tempos iguais. Olha só, é uma simulaçãozinha, dá para enxergar aí, eu acho que dá, né? Ela tem aqui, ó, você pode controlar, depois eu passo para vocês se divertirem um pouquinho, se vocês quiserem. Aqui você controla o número de corpos, 2, 3 ou 4. Aqui você controla a massa deles, as posições iniciais e as velocidades iniciais. Aqui vai correr o tempo. Aqui você pode aumentar a velocidade com que você observa o fenômeno. E aqui você pode mostrar o grid, quer dizer, deixar para você enxergar melhor, ou tirar, e colocar as medições ou não, né? Colocar aí uma origem ou não. E aí aqui você pode, aqui tá ruim de enxergar, mas aqui você controla o que você quer. Se você vai querer o Sol e um planeta, o Sol, um planeta e a Lua, o Sol, um planeta e um cometa, e assim vai, né? Vamos fazer o que ele já colocou aí. Aí você vai enxergar essa questão da órbita elíptica e na verdade, que a gente até nem mencionou que o Sol também não está em repouso, o Sol também se move, né? Olha só, aí ele mostra aí a órbita elíptica, mas essa elipse ela é bem pouco excêntrica, né? Olhando assim, ela nem parece uma elipse. Isso fica mais claro quando você coloca,
Eu vou colocar já a questão do cometa. Aqui o tempo passando, né? E você vê aí a órbita. Se você coloca, por exemplo, a Lua. A Lua, ela descreve uma órbita elíptica em torno da Terra, né? Se você estiver na Terra, você vai enxergar a órbita elíptica. Só que se você observar de fora, você não vai ver uma elipse. Você vai ver... essa é a dificuldade que você tem de descrever esses movimentos celestes só por observação, como fez Newton, como fez Kepler, né? Na verdade, como fez Tycho Brahe. Tycho Brahe é quem, de fato, observou, ele passou quase 30 anos observando o céu a olho nu, todas as noites, religiosamente, e tinha uma enorme quantidade de dados. Ele observava e anotava, observava e anotava. Então, ele tinha uma quantidade enorme de dados. O Tycho, aliás, o Kepler, que alguns historiadores dizem que era discípulo dele, que era aluno dele e ajudava no laboratório e tudo mais, e quando ele morreu, tomou conta das coisas. Outros dizem que ele era inimigo, que ele tinha uma inveja muito grande do Tycho, queria ter acesso às coisas do Tycho e não tinha como, e meio que acelerou a morte dele para ter acesso. O fato é que o Tycho fez a observação experimental, né, juntou uma quantidade enorme de dados, e o Kepler pegou esses dados e compilou, né, sentou e disse, vamos ver o que isso aqui dá, e descreveu, anunciou as 3 leis de Kepler. A observação que Tycho fez, é isso que a gente estava comentando aqui. Como é difícil você ver de outro referencial. Observe como seria a trajetória da Lua, olhando de fora da Terra e da Lua, como seria bem diferente de uma elipse, né? É uma elipse, ó, mas é uma elipse em torno de alguma coisa que se move, né? Observe, se você olhar aqui instantaneamente, é uma elipse, né? Aqui é um começo de uma elipse, só que a Terra se move junto. Então ela descreve um movimento que, olhando de fora, não é elíptico, né? É bem mais complexo que isso. E aí você pode aqui mexer, por exemplo... O Sol gira em torno de outra estrela, a estrela Vega. Mas aí, ele também tem um movimento... Ele segue a mesma lei. Não, longe. De outras, e assim vai. É porque aqui é só uma simulação, né? Não é a realidade. É só para ilustrar que o Sol também se move. É só uma ilustração, não é real, não, as dimensões não são reais, nada é real, só uma simulação. Aqui, ó, aqui já são 3 corpos, ó. Você tem o Sol, você tem a Terra, uma simulação da Terra, e aqui você tem o cometa. O cometa, perceba que aqui você vai ver bem claramente a questão da segunda lei de Kepler. A questão da área, que percorrer áreas iguais em tempos iguais, e que para isso a velocidade tem que variar. Aqui, na verdade, esse cometa vai perdendo energia e vai se chocar com o Sol. É só uma ilustração, claro que isso não... Vamos ver como é que funciona. Perceba que ele vem, ó, rápido e ele desacelera, e depois ele acelera de novo, e desacelera, e acelera de novo, e assim vai. Justamente para cumprir a segunda lei de Kepler, né? Aí que você pode mudar, você pode dar um reset e pode mudar, por exemplo, a posição do corpo 3. Observe que as massas são bem diferentes. Você pode colocar ele mais longe, mais perto, que ele está menos 220. Você pode botar ele menos, ó, botei só em menos 20, bota menos 320. E aí fazer um teste, ver se ele vai conseguir completar a órbita, né? Ó, já é bem diferente, ele já perde energia. Aí você vai mexendo e vendo o que acontece, né? E aí você pode também colocar aqui, ó, pode colocar uma estrela binária, por exemplo, uma estrela binária que vem é um par, né? Uma estrela binária seria as duas, que seriam essas duas, e o planeta em azul, né? Planetinha. O planeta vai sofrer, o planeta não só ele, todos os 3 vão sofrer a ação dos outros 2, né? Um sofre a ação dos outros 2. E isso dá um resultado interessante, né? Porque, ó, a mesma coisa que a gente observou na questão da Lua, né? A Terra está tentando girar em torno dessa estrela em amarelo, que gira também, né? Ou seja, não é um giro em torno de um eixo fixo. E você tem, por exemplo, você tem aqui, por exemplo, essas 4. Percebam o que acontece quando elas se aproximam e quando elas se afastam umas das outras, ó, com a velocidade. Elas giram mais rápido quando estão mais próximas, né? E mais lentamente quando estão mais afastadas, né? E assim vai, ó.
Aí você tem várias opções aí de movimento, né? Observe que todas as órbitas elípticas, né? Aqui essa última é porque estava mais longe, né? A força não foi suficiente. Aqui você tem, por exemplo, ó, aqui ilustra bem também essa questão da segunda lei de Kepler. Aqui não são órbitas elípticas, são hipérboles, só para ilustrar a questão da atração e da excentricidade da órbita com a proximidade ou o afastamento do atrator. Ó. Tá vendo? Então você percebe a diferença na velocidade e na própria abertura da órbita, quando você está mais próximo ou mais longe da massa que atrai. Né? Vou resetar e vou fazer de novo. Perceba que a órbita mais fechada e aquela onde o objeto se move mais é a mais próxima da massa atratora, né? Por conta da atração. E aí aqui tem muitas opções. Eu não vou mexer em todos porque certo, eu vou passar para vocês. E que ele vai, mostrando lá, por exemplo, a atração entre os planetas, né? Entre dois corpos celestes. Aqui você também pode, ó. Tem outro aqui que é parecido, ó. Para finalizar, tem esse aqui. Esse é semelhante, eu acho. Esse é semelhante, pronto. Esse aqui é semelhante, ó. Aqui é parecido. Aqui você tem a opção de Sol, colocar Sol e a Terra, Sol, a Terra e a Lua, ou a Terra e a Lua, a Terra e um satélite, e assim vai. Aí você pode colocar aqui, para ele mostrar a força gravitacional, o vetor velocidade, a trajetória, o grid, a malha, como você quiser. Pode mexer aqui na massa do planeta, o Sol, por exemplo, você aumenta, ele se torna outra estrela, a força aumenta, ele diminui, né? Ou o planeta Terra, você pode aumentar a massa dele, diminuir, e assim vai, né? Aí você vai mexendo na força. E aí você pode ver o que acontece com... Aqui você passa... Aqui é o tempo correndo, e aqui é a velocidade de simulação. Você pode fazer isso ser bem rápido ou mais devagar, né? Vamos colocar isso mais ou menos devagar. E aí você vai ver na trajetória e vai ver... Como a trajetória é quase circular, a elipse é bem pouco excêntrica, você quase não percebe mudança nesse vetor velocidade aqui. A mudança é muito pequena, né? Você percebe mais se você colocar outro corpo. A Lua, por exemplo, outro corpo que a excentricidade é um pouco diferente. Se a gente colocar a Terra, o Sol e a Lua, aí você vai ver a mudança principalmente na direção, na velocidade, né? O que ele mostra aí, ó. Semelhante àquela outra simulação, né? No caso aí agora a velocidade está... Porque ela está girando em torno do Sol, em torno da Terra, né? É o vetor velocidade. Aumentando e diminuindo conforme ele gira em torno da Terra. E o azul é a força gravitacional. Aqui você teria um satélite, ó. Aí ele colocou um satélite em órbita, né? Aqui passa os dias, você pode mexer na velocidade de simulação e tudo mais. Se vocês quiserem, aqui ele bota em escala mesmo, ó. Que é um pouquinho mais real, né? O satélite com relação à Terra, ou a Lua com relação à Terra, um planeta qualquer, e etc.